O Mário Sérgio tá jogando um jogo muito arriscado. Ele tá jogando nos dois times, tá fazendo um jogo duplo. A real é que a casa dele vai cair. O Mário Sérgio, ele ao mesmo tempo que prejudica ao Det Reutemann de um lado, ao mesmo tempo ele ajuda ao Det Reutemann de outro. Ou seja, foi ele que ajudou o Marco Aurélio divulgar a lista de diamantes de Odete Reutemann. Inclusive foi ele que fez a matéria. A ideia partiu de Marco Aurélio, mas ele que foi lá, investigou, fez a matéria. Depois, quando a bomba estourou, Mário Sérgio foi lá, aconselhou ao Det Reutemann, porque ele trabalha nesse ramo publicitário, né? Ele sabe muito bem como se importar perante ao público. Enfim, ele sabe muito bem. Então ele conseguiu fazer a Det Reutemann reverter a situação. Ele deu a ideia a Det Reutemann de ela chamar só jornalistas femininas e fazer um discurso feminista, que inclusive Celina até comentou que a Odete nunca apoiou a causa feminista. Ou seja, ele instruiu a Odete Reutemann, dá uma coletiva de imprensa maravilhosa e fez ela reverter o jogo e fez as ações da TCA decolar novamente. Tudo isso o Mário Sérgio foi instruindo ao Det Reutemann, ao mesmo tempo que estava por trás de toda a difamação, que na real não era difamação nenhuma, né? Se você reparar, só era a lista de diamantes que a Odete fez. Isso não era nem para ser algum problema, mas no contexto que a Det Reutemann vive e o contexto da sociedade brasileira, foi um problemaço. Então, com isso, o Mário Sérgio armou tudo isso junto com o Marco Aurélio. Ou seja, o jogo duplo dele não durou por muito tempo, porque por causa da própria ganância dele, ele começou a querer derrubar o Marco Aurélio. Ele falou para Freitas contar todos os podres de Marco Aurélio para a Odete Reutemann. Pois é. Na hora, o Freitas achou a ideia um absurdo, algo sem cabimento nenhum, sem sentido. Mas se ele estava precisando de dinheiro, foi aí que o Freitas fez uma espécie de delação premiada e começou a revelar todos os podres, tirar fotos de documentos de Marco Aurélio. Enfim, foi algo bem interessante, né? O Freitas fez o que a gente estava querendo que ele fizesse há muito tempo, né? Ganhasse dinheiro nessas falcatruas todas de Marco Aurélio, né? Porque ele não ganhava nada, só se dava mal, enfim. Mas o mais interessante dessa história é que o próprio Freitas, ele acaba deixando ali o Marco Aurélio descobrir que o Freitas e o Mário Sérgio estão fazendo um jogo duplo. E por causa dos dois, a Odete está recebendo informações pessoais sobre ele. É aí que o Marco Aurélio se revolta e acaba matando os dois, tanto o Freitas como o Mário Sérgio. Eu acho bem dolorida, mas eu gostava de Freitas, Não gostei desse fim dele não, sinceramente. Mas continuando aqui, quem era pra morrer não morreu, né? O Marco Aurélio continua todo vapor, continua fazendo suas maldades, e a briga entre ele e o Det Reutemann também continua a todo vapor. Mas afinal, quem irá vencer, né, nessa batalha? Há muitas especulações que estão rolando nos bastidores. O próprio elenco não sabe o que vai acontecer.
o elenco tá em dúvida se Odete Roitman irá morrer, depois aparecer no final da trama debochando que está viva. Aquela cena icônica de Marco Aurélio dando banana, quem iria dar era Odete Roitman. Então tá rolando muitos boatos de que Odete Roitman não irá morrer. Enfim, eu particularmente não acredito muito nesse boato. Pra ser bem sincero a vocês, eu sou um pouco relutante em acreditar nesses boatos. A verdade é essa, eu não consigo acreditar. Porque, na real, ia tirar todo o sentido da novela. E eu venho observando os comentários, né, de vocês e venho notando uma leva de pessoas que não queria que a Odete Roitman morresse. Algumas pessoas falam que a Odete Roitman ela é a alma da trama, né? Ela é o espírito da trama, enfim, né? E as pessoas não querem que a Odete Roitman morra, etc. Mas não tem como, né, gente? É um remake, né? Apesar de perder a cara do remake há muito tempo, né? Porque a autora resolveu fazer zilhões de mudanças, tanta mudança que nem parece que é remake, né? Mudou tanto a trama que parece que virou outra coisa. Mas ainda assim ela tem que seguir um padrão que é difícil de não estabelecer. E esse padrão, a Odete Roitman tem que morrer. Não tem como, não tem outra justificativa. Agora falando sobre Freitas, né? Eu não gostei desse final de Freitas. Freitas era um personagem que pra mim era uma incógnita, porque ao mesmo tempo que ele sempre repreendia o Marco Aurélio, ele sempre estava repreendendo Marco Aurélio quando ele feria as minorias e era super machista, preconceituoso. Ele sempre tinha uma palavra para repreender o Marco Aurélio, mas ao mesmo tempo ele estava ali a todo momento fazendo tudo que o Marco Aurélio mandava ele fazer, né? As falcatruas todas o Freitas estava fazendo. E o detalhe é que ele não se beneficiava em nada, né? Ganhava o salário de um assessor comum. Enfim, não sei. Não gostei desse fim de Freitas, porque apesar disso, ele tinha coerência no que ele falava e tal. Enfim. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Dei minha opinião, quero saber a de vocês. Tchau, até o próximo vídeo.